A rainha Maria Antonieta não foi uma rainha amada pelo seu povo. O escândalo do colar, do qual vou falar aqui e que aconteceu anos antes da sua morte na guilhotina, foi um dos motivos que fez aumentar esse mal-estar entre o povo com relação à soberana. O colar era uma criação dos joalheiros Baumer e Bassange, composta por 160 gemas, entre pérolas e diamantes, portanto de enorme valor, mais ou menos o relativo a 500 quilos de ouro. Foi encomendado pelo rei Luís XV para dar de presente à sua amante, Marie-Jeanne de Barry. Mas, com a morte do rei, em 1774, o colar não pôde ser entregue e ficou guardado com os joalheiros, de modo que o colar acabou pesando nas costas dos joalheiros, que tinham se endividado para poder fazer uma joia tão... Nesse meio tempo, Jeanne Valois, que se dizia amiga e confidente da rainha, junto com o marido, o conde de La Motte, que fazia parte da pequena nobreza e era um aventureiro que estava sempre à procura de alguma coisa para ganhar dinheiro, arquitetaram um plano, aproveitando-se de uma antiga rivalidade entre o cardeal Rohan e Maria Antonieta. O cardeal no passado tinha ridicularizado abertamente sua mãe, Maria Teresa d'Habsburgo, e como resposta, a rainha começou a hostilizar abertamente o cardeal e a tomar medidas contra ele. Ela detestava o cardeal também por sua vida dissoluta, esbanjando dinheiro com despesas altíssimas, expondo suas amantes e participando de caçadas muito custosas, vestindo-se de modo laico. Isso tudo tinha escandalizado Maria Antonieta, que tinha ordenado a Versailles de chamar a atenção dele. O cardeal ficava desesperado com essa hostilidade da rainha. Além disso, ela mantinha uma atitude muito fria com relação a ele, por causa do que ele fez à sua mãe. E o plano de Jeanne, junto com o marido, que precisava de dinheiro, era aproveitar dessa situação, falsificando cartas da rainha ao cardeal, dizendo que queria esquecer esses dissabores passados, e daí iniciou-se uma troca de correspondência entre o cardeal e quem ele pensava que fosse a rainha, a qual dizia que o perdoava e pedia que ele deixasse para trás qualquer mal-entendido. O cardeal, entendendo que a rainha estava interessada nele, quis marcar um encontro com ela pessoalmente. Os golpistas, marido e mulher, assim como tinham contratado quem falsificasse a assinatura da rainha, do mesmo modo encontraram uma mulher famosa em toda Paris por ser muito parecida fisicamente com Maria Antonieta. Então, em agosto de 1784, o cardeal de Rohan ingenuamente se encontrou com a falsa rainha nos jardins de Versailles, sem saber que na realidade era uma prostituta que tinha sido contratada pelo diabólico casal, uma moça chamada Nicole Leguay, que foi vestida, penteada e instruída de modo que ficasse parecendo uma cópia idêntica da rainha. Ela compareceu ao encontro de noite, usando um véu preto, e depois de poucas palavras, a Jeanne apareceu na cena, interrompendo de propósito o encontro com uma desculpa. Rohan estava certo do amor da rainha, de obter favores da rainha, porque ele tinha sido enganado pela sua sósia. Escreveu que tinha ficado mortificado pelo encontro ter sido tão breve. Jeanne aproveitou a ocasião para fazer com que ele desse uma soma enorme de dinheiro para a rainha, por intermédio dela, para obter esses favores, para poder entrar no métier da rainha, porque ela dizia que somente assim ele conseguiria fazer parte dessa rodinha que tinha em volta da rainha. Por outro lado, disse que a rainha tinha prometido em troca de colocá-lo em posições mais altas na corte,
coisa que obviamente nunca aconteceu. Toda essa enorme quantidade de dinheiro foi, é claro, parar nas mãos de Jane, que em pouco tempo fica rica, pois parece que com a soma de dinheiro dada podia-se comprar na época uns 3 castelos. E foi então que entrou em jogo o colar. Ela fez chegar aos ouvidos dos joalheiros que a rainha estava interessada no colar. Os joalheiros pediram a Jane, como confidente da rainha, que ajudasse a vender o colar a ela, a rainha, que eles lhe dariam uma comissão. Ela então colocou o cardeal como intermediário, dizendo que a rainha estava interessada em adquirir o colar, mas que não podia fazê-lo abertamente por óbvios motivos. E preparou uma carta falsa, na qual a rainha fazia um contrato pedindo ao cardeal que assinasse uma carta garantindo por ela perante os joalheiros e que ela pagaria a joia em poucas prestações. A entrega do colar seria feita pelo cardeal em 1785 a Jane, que disse que daria pessoalmente a joia à rainha e providenciaria com ela para que o pagamento fosse feito. Mas é claro que nada disso foi cumprido. O marido da Jane desmontou o colar e foi para Londres com as pedras, onde deu a joalheiros locais para que fossem vendidas o mais rapidamente possível. Passaram-se meses e nada dos joalheiros receberem nenhuma parcela de pagamento por parte da rainha. O cardeal estava surpreso tanto quanto os joalheiros. Esses então decidiram cobrar da rainha o pagamento do colar, por meio de intermediários de confiança da rainha. A rainha, como não podia deixar de ser, ficou perplexa e indignada com a história dos joalheiros, e ficou claro que tudo foi um golpe. E foi então que a rainha cometeu um grave erro. Encarregou o barão de Breteuil, inimigo do cardeal, de elucidar e resolver a questão, pois ela mesma não estava entendendo nada. O barão, então, fez com que o cardeal fosse indagado publicamente, para fazer mal a ele, para fazer ele passar vergonha. Ainda por cima, Maria Antonieta, junto com Luís XV, indagaram sobre o colar nos aposentos do rei. E a rainha quis saber como ele pôde pensar que ela, que não falava com ele há anos, poderia tê-lo procurado por uma questão como essa. Ele não soube o que dizer, e ela, com raiva e impulsivamente, quis que ele fosse preso na Bastilha, o que levou ao conhecimento do povo tudo o que tinha acontecido, e fez com que o ódio contra Maria Antonieta crescesse. Os súditos não acreditaram que ela não tinha nada a ver com isso. Eles acharam que tinha sido ela mesma a inventar a compra do colar na intenção de arruinar Rohan e aproveitar e acabar ficando com o colar. O rei resolveu deixar ao cardeal a decisão, porque o cardeal era de uma família muito importante, então o rei quis dar essa oportunidade a ele. Ou seria entregue à corte parlamentar, ou seria ele, o rei, a decidir de sua sorte, a portas fechadas. Rohan preferiu o julgamento, pois o parlamento estava sempre contra as decisões do rei. Foi incriminado pelo roubo do colar e pelo crime de lesa majestade, por ter acreditado que a rainha podia ter concedido a ele encontros românticos. Mas ele foi julgado e absolvido do primeiro crime e depois do segundo, com 26 votos dos conselheiros contra 23. Já a partir do verão de 1785, todas as pessoas envolvidas foram presas, menos o marido da Jane, que estava em Londres e foi processado em ausência. Como a Inglaterra era inimiga da França, não existia extradição entre os dois países. O processo foi seguido com grande interesse tanto pela nobreza quanto pelo povo, que torcia para que a rainha fosse de algum modo considerada envolvida no caso. No final,
a sósia da rainha foi absolvida, pois apareceu no processo com um bebê recém-nascido no colo. E Jane? Jane foi tida como quem elaborou o plano, foi condenada à flagelação e foi mandada para a prisão de Salpêtrière, a prisão das prostitutas. Além disso, foi marcada a fogo com um V no peito, como voleuse, ladra em francês, a marca dos ladrões. Maria Antonieta ficou com muita raiva pelo cardeal ter sido inocentado, pois isso significava que o parlamento acreditava que ela seria capaz de promover encontros românticos nos jardins do castelo e de usar intermediários para comprar joias caríssimas às escondidas do rei. Ou seja, que pensavam que ela fosse tão frívola a ponto dessas atitudes serem dadas por certas. E foi nesse espírito que a sentença foi emitida e acolhida pela opinião pública. Consciente de tudo isso, a rainha pede ao rei que tire todos os títulos do cardeal e o mande exiliado em uma abadia, La Chaise de Dieu, o que foi feito por ordem direta de Luís XVI. E foi tudo um prato cheio para os que tinham ideias de liberdade, os que condenavam a rainha pelos seus gastos excessivos e sua paixão pelas joias. Começaram as calúnias e o povo gritava contra o cardeal golpista e a rainha que participou a esse caso escandaloso. 4 anos depois, estourou a Revolução Francesa, que Jeanne contribuiu a instigar com essa sua farsa. Ela tinha conseguido fugir antes, não se sabe como, e ir para Londres, onde escreveu suas memórias, nas quais contava uma série de mentiras, dizendo que não tinha participado do caso e que a rainha tinha sido cúmplice desde o início. Em agosto de 1791, morreu caindo de uma janela, fato que nunca foi esclarecido, 2 anos antes da morte da odiada rainha Maria Antonieta, cujo fim começou com o escândalo do colar.